Você talvez ignore que seu maior obstáculo não seja a pobreza ou a falta de chances, mas sim sua própria fúria, ou o medo, aquela apreensão silenciosa que o imobiliza antes mesmo de iniciar. Sim, é verdade. O que mais distancia um indivíduo do sucesso não são os impedimentos externos, são os sentimentos incontroláveis em seu interior. Parece insano crer que algo invisível seja mais prejudicial que a miséria. Contudo, a realidade é essa. Ou você domina suas emoções, ou elas irão destruir tudo que você busca construir. Já notou como a maioria das decisões humanas são tomadas no calor do momento? Um comentário rude e a pessoa explode. Um atraso no trânsito e ela amaldiçoa todo o dia. Um olhar de reprovação e horas de ressentimento se seguem. O problema não está no mundo, reside na maneira como reagimos a ele. Eu mesmo aprendi isso da pior forma. Houve época em que meus negócios fracassaram. Perdi quase tudo: amigos, reputação, recursos financeiros. A pobreza me assombrava com frequência. E certo dia, observando o teto mofado de um quarto alugado, fui tomado por uma angústia tão intensa que mal conseguia respirar. Meu instinto era fugir, clamar por ajuda, gritar por justiça, mas não fiz nada disso. Sentei-me, fechei os olhos e me perguntei o que exatamente estou sentindo agora e, mais importante, por que isso me controla. Foi nesse instante que compreendi. Minhas emoções não eram inimigas, eram alertas. E eu precisava aprender a ouvi-las sem sucumbir a todas. A raiva buscava me defender, o medo me alertar, a frustração me impulsionar. Porém, todas elas, sem a filtragem da razão, se tornavam obstáculos. Veja, o triunfo não é privilégio dos mais inteligentes ou capacitados. Conheci homens brilhantes que jamais progrediram. Sabe por quê? Porque toda vez que o medo batia, eles se escondiam. Toda vez que a frustração surgia, eles abandonavam o projeto. Assim, suas emoções moldaram sua trajetória, a lugar nenhum. Pense comigo, quantas vezes você perdeu uma chance por agir impulsivamente? Quantas vezes magoou alguém amado por não controlar sua raiva no momento certo? Quantas vezes desistiu de algo importante devido a uma crítica ou erro? Isso acontece a todos. Mas os vitoriosos não são os insensíveis. São aqueles que sentem e ainda assim escolhem como agir. Abraham Lincoln é um exemplo notável. Durante a Guerra Civil, com o país dividido, ameaçado por violência e tragédia, ele permaneceu sereno. Não porque não sentia, mas porque não permitia que os sentimentos o dominassem. Seus assessores o viam refletir por horas antes de tomar decisões complexas. Ele entendia o peso das emoções e, mesmo assim, escolhia o caminho da lucidez. Quando todos clamavam por vingança, ele respondia com ponderação. E isso não o tornou fraco, o tornou histórico. A maioria das pessoas acredita que o controle emocional é algo frio, mecânico, artificial. Mas não é. É a expressão mais refinada da humanidade. É olhar para si e dizer: reconheço o que sinto, mas escolho não ser guiado por isso. Quando você aprende a fazer isso, sua vida se transforma. E rapidamente. Imagine-se numa situação comum. Você recebe uma crítica injusta no trabalho. Seu corpo esquenta. Você deseja rebater, provar que está certo. Mas, em vez disso, você respira. Espera, escuta, e ao responder, você não apenas preserva sua reputação, como conquista o respeito até daqueles que duvidaram de você. Isso é poder, o verdadeiro poder. Agora, isso não ocorre por acaso, é prática, é como afiar uma lâmina diariamente, e o treinamento começa pequeno. Começa quando você acorda de mau humor e decide sorrir para a primeira pessoa que encontra. Começa quando sente a apreensão de um prazo curto e, em vez de correr desesperado, você organiza seu plano. Começa quando sente inveja, mas transforma o desconforto em motivação para melhorar.
A questão central é: você quer ser escravo de seus impulsos ou senhor de seu destino? E por favor, entenda, não se trata de reprimir seus sentimentos. Isso seria perigoso. É conhecê-los tão profundamente que você possa utilizá-los a seu favor. Emoções não são inimigas, são combustível, mas até o melhor combustível pode causar incêndio se mal manejado. Observe os verdadeiros líderes, os empreendedores, os visionários, os que legaram algo. Eles não são movidos por explosões emocionais, são firmes como rochedos. Quando tudo desmorona ao redor, eles inspiram profundamente e agem. Isso não é talento, é disciplina emocional. Se você deseja mudar sua vida, comece por aqui. Controle seu tempo de reação. Entre o que o afeta e como você reage, existe um intervalo. E nesse intervalo reside seu poder de escolha. Amplie esse intervalo. Fortaleça essa escolha. E você verá um novo mundo se abrir diante de você. Por isso, nos próximos 3 dias, toda vez que algo o desequilibre, um comentário desagradável, um medo súbito, uma frustração inesperada, faça uma experiência simples. Respire, conte até 5 e só então decida o que fazer. Você ficará impressionado com a diferença. Esse é o primeiro passo, um passo pequeno, sim, mas ele pode mudar toda a sua trajetória. A verdade é que ninguém consegue dominar suas emoções sem saber para onde está indo. Quando o homem caminha sem rumo, cada revés se torna uma tragédia. Cada desafio parece insuportável e cada sentimento negativo se transforma em um monstro. É como um navio sem bússola. Qualquer vento é suficiente para fazê-lo naufragar. As emoções, quando não guiadas por um propósito claro, se tornam desordenadas, reativas e perigosamente impulsivas. A mente humana precisa de direção, e não falo de qualquer direção. Falo de um objetivo claro, nítido, quase tangível. Algo que você possa visualizar com os olhos da imaginação todos os dias, que acenda em você uma chama interna, mesmo nos momentos mais sombrios. Esse tipo de clareza é o que transforma emoções destrutivas em energia criativa. Sem isso, os sentimentos se espalham como água em terreno inclinado, sem controle, sem utilidade. Pense em Thomas Edison. Durante anos, ele trabalhou na criação de uma lâmpada elétrica eficiente. Tentou milhares de vezes e falhou milhares de vezes. Muitos o chamaram de tolo, teimoso, sonhador, desvairado. Mas Edison não se abalava, porque sabia o que queria. Ele tinha uma visão tão clara do que desejava construir que cada falha não era um golpe emocional, era uma lição técnica. Foi ele quem disse: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Veja o poder de um objetivo cristalino. Ele não apenas organiza seus esforços, como protege suas emoções do colapso. Agora reflita sobre sua própria vida. Você sabe exatamente o que quer? Pode dizer claramente o que está buscando? Não estou falando de ideias vagas como "quero ser feliz" ou "quero ter sucesso". Isso é como tentar capturar borboletas no escuro. Preciso que você seja específico. O que significa sucesso para você? É liquidar todas as dívidas? É alcançar um cargo específico? É comprar uma casa para sua família até uma determinada idade? Diga com clareza, porque quanto mais claro o seu objetivo, mais suas emoções saberão para onde se direcionar. Em meus anos de estudo e observação, percebi que as pessoas emocionalmente mais instáveis eram, na maioria das vezes, aquelas que não sabiam o que estavam fazendo com a própria vida. Corriam atrás de tudo e, ao mesmo tempo, não sabiam por que corriam. E assim, bastava uma pequena derrota para afundarem em tristeza. Bastava um obstáculo para explodirem em raiva, um elogio e se enchiam de vaidade, uma crítica e mergulhavam na dúvida, emoções à deriva. Agora, quando alguém tem um objetivo definido, tudo muda. Os sentimentos começam a trabalhar a favor.
O medo se transforma em cautela. A ansiedade vira urgência produtiva. A empolgação se traduz em ação. É como se todas as emoções recebessem ordens claras. Estamos indo para lá e vocês vão nos ajudar a chegar. Lembro-me de um jovem que me procurou numa das fases mais difíceis da vida dele. Estava sem recursos, desmotivado e completamente perdido. Disse que sentia como se estivesse em guerra consigo mesmo. Perguntei o que ele queria da vida e ele respondeu: "Eu só quero sair desse sofrimento." Eu balancei a cabeça e disse: "Isso não é um objetivo, isso é uma fuga. Nós não podemos fugir de onde estamos, precisamos saber para onde queremos ir." Depois de alguns encontros, conseguimos definir uma meta clara. Ele queria abrir um pequeno negócio de alfaiataria, sua antiga paixão. Criamos um plano. Ele visualizou aquilo todos os dias. Passou a levantar-se mais cedo, a gastar menos, a estudar mais. Os sentimentos ruins não desapareceram, mas começaram a trabalhar a serviço do sonho dele. O medo o fez economizar. A raiva foi canalizada para a disciplina. O desânimo virou combustível. Em 2 anos, ele não apenas tinha seu negócio, mas uma vida completamente diferente. Emocionalmente estável, produtiva, plena. Você pode fazer o mesmo. Comece agora. Pegue um papel e escreva seu objetivo com todos os detalhes possíveis. Escreva no tempo presente, como se já tivesse conquistado. Eu tenho um negócio próspero. Eu moro na casa dos meus sonhos. Eu vivo com saúde e propósito. Não subestime esse exercício. Ele não é simbólico, é psicológico. Ele informa ao seu subconsciente qual é o seu norte. E o subconsciente, por sua vez, alinha suas emoções para trabalhar a favor disso. E mais, visualize esse objetivo todos os dias. Feche os olhos por alguns minutos. Imagine cada detalhe, cada som, cada aroma. Veja-se vivendo aquilo. Isso não é fantasia, é um processo de programação emocional. Quando sua mente acredita, seu corpo age. Suas emoções seguem. Sua realidade responde. As pessoas com propósitos definidos não são frias, elas sentem, mas sabem por que estão sentindo. Sabem para onde estão indo. E isso lhes dá uma tranquilidade que confunde os instáveis. A clareza reduz o peso das decisões, dá leveza ao caminho e transforma cada emoção em ferramenta. O desespero só nasce quando não há direção. Por isso eu insisto, pare agora mesmo e pergunte-se com sinceridade: o que é que eu realmente quero? E se a resposta ainda não estiver clara, continue buscando. Porque enquanto não souber para onde está indo, suas emoções continuarão o comandando. Mas quando souber, você não apenas se tornará o mestre de seus sentimentos, você se tornará o mestre da sua própria existência. A dor, meus amigos, é inevitável. Em algum momento, ela baterá à sua porta. Seja a dor da perda, da rejeição, da ruína ou da solidão. A única escolha real que você tem é o que fará com essa dor. Vai permitir que ela o destrua ou vai usá-la como base para se reconstruir mais forte do que nunca? Há quem acredite que resiliência é nascer com uma força especial, uma espécie de imunidade emocional que só os grandes possuem. Isso é um erro. Resiliência não é ausência de sofrimento, é transformação do sofrimento em impulso. E ela começa quando você decide que cada golpe, por mais doloroso que seja, não será um ponto final, mas apenas uma pausa na sua história. Eu sei disso porque já estive lá. Já senti o gosto amargo do fracasso. Já tive que engolir meu orgulho ao pedir ajuda. Já andei pelas ruas sem dinheiro e com a cabeça cheia de dúvidas. E em um desses momentos, depois de receber mais uma recusa de um editor para publicar meus escritos, sentei-me em um banco de praça e me perguntei: é isso? É assim que acaba? Mas logo em seguida outra pergunta veio: ou é assim que começa? A resposta foi clara. Aquilo não era o fim.
Era o início de uma versão minha que ainda não existia. Uma versão mais firme, mais paciente, mais decidida. E o que me levou até ela não foi o sucesso, foi o fracasso, foi o desconforto, foi a dor que me ensinou a resistir. A resiliência é forjada justamente nesse calor. Walt Disney, por exemplo, enfrentou a ruína, a rejeição e as gozações. Muitos diziam que ele era louco por imaginar um mundo de fantasia quando nem conseguia pagar o aluguel. Mas ele não desistiu. Transformou cada não em mais um detalhe no seu projeto. Cada dívida em mais um passo rumo ao parque que um dia o mundo conheceria como Disneyland. Não é coincidência que o parque tenha sido construído sobre o terreno de suas maiores derrotas. Foi ali que ele plantou sua maior vitória. Aquilo que teria destruído outros homens o fortaleceu. E você? Como tem reagido aos seus fracassos? Tem se escondido? Tem fingido que não doeu? Ou tem feito da dor um degrau? Porque é isso que ela é. Um convite brutal à transformação. A vida não está tentando te destruir. Ela está te treinando. Cada desilusão, cada tropeço, cada lágrima não derramada está moldando sua alma para resistir mais, suportar melhor e agir com mais sabedoria. Você quer se tornar uma pessoa emocionalmente forte? Então, pare de fugir da dor. Sinta, mas não se afogue nela. Pergunte-se, o que essa situação veio me ensinar? Porque há uma lição em cada perda. Às vezes é sobre desapego, outras vezes é sobre paciência. Em alguns casos é sobre responsabilidade e quase sempre é sobre crescimento. Você pode começar agora. Não espere a próxima grande crise para testar sua resiliência. Treine hoje nas pequenas frustrações. Quando um plano não sair como o esperado, respire. Quando alguém o decepcionar, reflita antes de reagir. Quando o medo surgir, enfrente-o como sinal de que está no caminho da expansão. Essas pequenas atitudes, repetidas, criam um padrão emocional. E esse padrão, com o tempo, se torna uma muralha. Não estou dizendo que será fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir. Vai se sentir sozinho, incompreendido, exausto. Mas nesses dias, lembre-se, você está no processo de se tornar inquebrável. Você está treinando a musculatura mais importante que um ser humano pode ter, o coração resiliente. E lembre-se também de que não é preciso esconder as emoções para ser forte. Força não é ausência de lágrimas, é seguir em frente apesar delas. É levantar mesmo ferido, é sorrir quando tudo parece desabar. Não porque você está fingindo, mas porque você sabe que aquilo também vai passar. A resiliência é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, mas ela sustenta. Sustenta você em pé quando tudo diz que você devia ter caído. Sustenta seus sonhos vivos quando o mundo tenta destruí-los. Sustenta sua fé quando a lógica te manda desistir. E quanto mais você a exercita, mais ela se torna natural. Até que um dia você percebe: aquilo que antes o destruía, agora o fortalece. Aquilo que o paralisava, agora o impulsiona. Portanto, da próxima vez que a vida lhe lançar um desafio, não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: como isso pode me moldar? Essa simples mudança de perspectiva transforma o desespero em propósito e a dor em direção. Você não é o que lhe aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que lhe aconteceu. E quando sua escolha for crescer, evoluir, resistir e vencer, então não haverá tempestade que possa te afogar, porque dentro de você habitará uma rocha firme. E essa rocha se chama resiliência. A maioria das pessoas acredita que suas ações são guiadas pela razão, pela lógica, pelo pensamento consciente. Mas a verdade, crua e honesta, é que quase tudo o que fazemos é motivado pela emoção. Não é o que sabemos que nos move, é o que sentimos.
Isso explica por que tantas pessoas, mesmo conscientes do que deveriam fazer, ainda assim se sabotam, adiam, procrastinam, desperdiçam ou se perdem em ciclos repetitivos. O problema não está na falta de conhecimento, está na falta de disciplina emocional. Veja, por trás de cada hábito que você repete diariamente, existe uma emoção sustentando aquela escolha. É o tédio que faz você abrir a geladeira sem fome. É a ansiedade que faz você navegar por horas nas redes sociais ou perder tempo em conversas inúteis. É o medo que paralisa e o leva a evitar decisões importantes. Emoções mal compreendidas se tornam os verdadeiros comandantes da sua rotina. E o pior, você nem percebe que está sendo guiado por elas. Quando compreendi isso, minha vida começou a mudar. Eu estudava, trabalhava, buscava o sucesso com todas as forças, mas muitas vezes sentia que estava girando em círculos, até perceber que enquanto não dominasse meus impulsos emocionais, não haveria planejamento que me salvasse. Precisava entender por que, diante de certas situações, eu reagia com evasão, com excesso, com impaciência. E foi nesse mergulho que descobri a ligação secreta entre emoções e hábitos. Benjamin Franklin foi um dos maiores exemplos de como se constrói grandeza a partir da repetição disciplinada de ações. Mas o que poucos sabem é que ele organizou sua vida em torno de 13 virtudes, monitoradas semanalmente com precisão quase científica. Não era apenas uma lista de boas intenções, era uma engenharia emocional. Cada virtude, como temperança ou decisão, exigia autocontrole sobre os sentimentos que poderiam sabotá-la. E Franklin fazia isso não para parecer virtuoso aos outros, mas para forjar um caráter firme, inabalável diante das pressões do mundo. O que isso nos ensina? Que não basta querer mudar. É preciso treinar emocionalmente o corpo e a mente para sustentar a mudança. Isso começa com uma pergunta simples, porém poderosa. Qual hábito está arruinando sua vida silenciosamente? Não o mais evidente, mas aquele pequeno, discreto, quase imperceptível, que você repete todos os dias e que, acumulado ao longo dos anos, está minando seus resultados. Identificou? Agora pergunte: qual emoção está alimentando esse comportamento? Porque o hábito é apenas o efeito, a causa está no que você sente. E quando você aprende a reconhecer esse sentimento, quando observa sem julgar, algo poderoso acontece. Você conquista o espaço da escolha. Você pode agir diferente. Digamos que você tem o hábito de adiar tudo o que é importante. Sempre há uma distração, uma desculpa, depois eu faço. Isso não é preguiça, é medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de se decepcionar. Agora, imagine que você começa a enfrentar esse medo, não com força bruta, mas com consciência. Respira, sente e decide agir mesmo assim. Não com grandes promessas, mas com um pequeno passo. Um telefonema que você estava adiando, um documento que precisa ser finalizado, um simples começo. Esse pequeno ato é um golpe certeiro na estrutura emocional que sustenta o velho hábito. E cada vez que você repete esse processo, você reescreve sua identidade emocional. Um novo padrão começa a se formar. Você passa de impulsivo a deliberado, de reativo a responsável, de vítima das emoções a arquiteto de seus rituais diários. Eu mesmo fiz isso. Comecei anotando meus comportamentos diários, observando como minhas emoções os influenciavam. Quando percebi que certa irritação me levava a interromper tarefas importantes, criei um novo ritual. Toda vez que me sentia irritado, eu caminhava por 10 minutos em silêncio antes de decidir o que fazer. O resultado foi imediato: mais clareza, mais eficiência e, principalmente, mais tranquilidade. Esse pequeno ajuste me rendeu semanas, talvez meses, de produtividade ao longo dos anos. Talvez você esteja preso em ciclos de escassez financeira.
Já se perguntou se suas decisões financeiras não estão sendo guiadas pela ansiedade, pela necessidade de mostrar algo a alguém, pela sensação de merecimento pessoal? Muitos gastam não porque precisam, mas porque querem anestesiar algo que não sabem nomear. Quando entendem isso, mudam, não por força, mas por consciência. Comece agora. Escolha um hábito que o retarda. Pergunte qual emoção o alimenta e então, em vez de lutar contra o hábito diretamente, trabalhe sobre o sentimento. Respire, anote, reflita e escolha uma nova ação. Pequena, repetida. Insista. Com o passar do tempo, esse hábito será substituído, não pela força de vontade, mas pela lucidez. E a lucidez é o melhor antídoto contra a instabilidade emocional. Você pode construir uma vida extraordinária, mas ela se firmará sobre a base de seus costumes. E seus costumes serão moldados pela forma como você controla suas emoções. Portanto, não permita que sentimentos passageiros registrem marcas duradouras em sua trajetória. Torne-se o mestre de seu comportamento. Planeje sua rotina com propósito, porque no fim das contas, não é o talento que define quem você será. É a disciplina emocional que você pratica diariamente. Essa é a raiz da verdadeira liberdade. Essa é a semente de seu legado. Se existe uma verdade fundamental que você deve carregar consigo após nossa conversa, é essa. O controle de suas emoções é o verdadeiro ponto de partida para qualquer mudança significativa. Não é talento, não é acaso, não são as circunstâncias, é sua capacidade de sentir e, mesmo assim, fazer escolhas sábias. Porque, ao final, não é o que acontece com você que define sua vida, mas sim como você reage ao que acontece. E se você compreendeu isso, então já avançou significativamente. Mas há mais um passo esperando por você. Um novo vídeo está sendo exibido agora na tela, e nele você subirá mais um degrau nessa escada invisível que separa a estagnação do progresso. Mais um passo em direção à clareza, à força interior, à vida que você realmente merece. Agradeço sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos mais um passo à frente e fazer você, pelo menos, 1% melhor do que ontem.